aí, tudo na paz de Jesus? Espero que sim, porque hoje é o Senhor que vai salvar você, aluno que ainda comete uma confusão bastante comum na língua inglesa, que é com relação ao does. Esquecer o S, colocar um S a mais, colocar em dois verbos diferentes. Então, afinal, como que eu nunca mais erro a regrinha do third person? Vou falar para você. Está relacionado com o sagrado. Bom, como você bem sabe, quando a gente usa I, you, we and they, a gente simplesmente acrescenta o verbo e nada acontece. É a coisa mais simples do mundo. Por exemplo, I, you, we and they. Tanto faz quem é o sujeito. Eu, você ou vocês, nós ou eles. A gente vai colocar o verbo, por exemplo, play. E vai lá, completar. I play soccer, you play tennis, we play volleyball. Quando for um instrumento musical, aí que tá. A gente acrescenta o artigo the na frente, porque quem toca um instrumento, toca o instrumento. Por exemplo, I play the guitar. O violão. I play the drums. A bateria. Mas é só isso. Já que é instrumento, você acrescenta. Se for um esporte, não precisa fazer nada. Beleza. Chega na frase negativa, a gente sabe que a gente vai acrescentar o don't. Se for pergunta, a gente vai começar essa frase com o do, né? Então, do you go to the movies? Do you play soccer? Bom, essa é uma regra fácil de memorizar e bem tranquila para se falar. Agora, o problema está quando a gente começa a aprender o tal do third person e aí vem aquela regrinha, meu Deus, eu tenho que decorar quando é S, quando é S. Não vamos falar ainda nesse primeiro momento sobre as exceções, quando você coloca IES, etc. Vamos focar na regra comum, como nunca mais esquecer quando se coloca esse S, por que eu tenho que colocar? Porque afinal, pense um pouco, na fala, se a gente estiver numa situação de viagem, de intercâmbio, o que a gente falar, ninguém vai parar para pensar, meu Deus do céu, você está falando com I ou com E? Você está usando Y ou não está? Isso não existe. Isso é só uma língua escrita. Então na fala, a gente só precisa saber se a gente está encaixando aquele S. E para a gente nunca mais cometer esse erro ficar no passado, vamos recorrer a Deus. Recorrer a Deus? Sim, exatamente, vamos recorrer ao divino. Afinal, ele está aqui para nos salvar, não é mesmo? E a história é a seguinte, quando a gente estiver falando sobre uma terceira pessoa, third person, e afinal, o que é esse third person? Bom, vamos imaginar o seguinte, eu sou first person, a primeira pessoa, e eu sempre estou conversando, a menos que você tenha um amigo imaginário, com uma outra pessoa, e aí que tá, quando uma terceira pessoa estiver entrando, a gente estiver fazendo uma fofoca, é aí que se cria o third person. Então imagina que eu estou falando com você sobre fulano, sobre cicrano, third person. Eu estou falando com você, falando mal do nosso cachorro, por exemplo, porque ele está dando muito trabalho, third person. Ela sempre está fora da conversa. E essa third person pode ser um homem, he, uma mulher, she, ou uma coisa, e aí que está o segredo muito, muito importante, uma coisa no singular. Então se a gente estiver falando sobre um leão é o quê? É it. Se a gente estiver falando sobre um fio de cabelo, também é it. Se a gente estiver falando sobre um planeta, o planeta Marte, Mars, também é it. Agora, a partir do momento que a gente coloca um segundo elemento, essa coisa, não importa o que seja, vira they. Assim como ele é he, eles é they. Para coisas também funciona da mesma maneira. Então it só serve para terceira coisa que não seja homem e mulher no singular. Vamos praticar. Por exemplo, my cat, it, my cats, eles, os meus gatos, no plural, they. Então, estabelecendo o que é o it, agora a gente pode fazer aquela nossa história que vai impedir que a gente cometa mais esse errinho aí, tão bobo, né? Do third person. É o seguinte, fofoca é uma coisa que estava acontecendo desde a Idade Média, na verdade antes disso, desde que o mundo é mundo, e aí Deus começou a observar, poxa, que coisa feia, as pessoas estão fofocando umas sobre as outras, eu não posso permitir isso. Então o que aconteceu? As frases estavam ali acontecendo no inglês, né? Vamos fingir que já existiu o inglês lá. Então, he, she, it, ele, ela, ou até um cachorro, faz o quê? Love to play soccer. Então ele
ela, ou o cachorro, sei lá, ama jogar futebol. Seria uma frase completamente aceitável se Deus, lá no passado, não tivesse colocado no caminho da gente o Espírito Santo, porque ele achava abominável essas fofocas. Então, toda vez que havia o Espírito Santo ali, Deus teve a ideia de enviar o Espírito Santo para impedir essa fofoca de acontecer. É como se ele fizesse assim: bom, o Espírito Santo tem que deixar a sua marca aqui, para que se impeça essas fofocas tão feias. E o Espírito Santo, como vocês bem sabem, essa é a sigla, Espírito Santo. Aqui, ó, o carimbo do Espírito Santo. E quantos Espíritos Santos existem? Somente um. Então, para a gente nunca mais errar, a gente tem que fazer a prova dos 9. Tem o Espírito Santo na frase afirmativa? Tá certa. Tem um na frase negativa? Opa, tá certa também. Tem um na frase interrogativa? Também tá certa. É só fazer essa checada e você nunca mais vai errar. Vamos lá. Então, he loved to play soccer. Opa, tá errado, hein? É fofoca. O verbo love já termina com a letra E. O que falta só do Espírito Santo? Só o S. E magicamente o Espírito Santo se coloca nessa fofoca. He loves to play soccer. Ué, mas teacher, não tem que mexer ali no play também não? Não, porque lembrem-se disso, só existe um Espírito Santo. Então se na sua frase afirmativa você já colocou no loves esse S que faltava, a tua frase está perfeita. Não tem nada mais para você corrigir. Agora vamos lá para uma frase negativa. My mother don't like pets. My mother. Estou falando sobre a minha mãe, estou fazendo uma fofoca sobre ela. Opa, então quem tem que entrar aí? O Espírito Santo. Onde? Aqui, ó. No meio do don't, você acrescenta esse S e vai transformar ele em doesn't. Tá? Doesn't. My mother doesn't like pets. E agora acabou, porque só existe um Espírito Santo. Então a sua checagem na frase negativa também tá filé. Acertou também facilmente. Agora vamos para uma frase interrogativa. Olha só. Do you read books? Isso é uma frase de third person? Do you? Eu estou perguntando, eu sou a primeira pessoa, you é a segunda pessoa. Então não é third person. Então vamos transformar isso aqui em third person e ver se a frase, que agora está certa, se mantém correta. Do João read books? Pô, eu quero saber se o João, que é uma terceira pessoa, afinal estou falando com alguém sobre o João, lê livros. Fofoca, fofoca, fofoca. Quem que precisa entrar para intervir? Ele mesmo, o Espírito Santo. Então, do mesmo jeito que o don't virou doesn't, o do vira does, acrescentando o S e transformando essa frase agora em algo sagrado. Agora vamos tirar a prova dos 9. Então, frases com um verbo só. Ah, legal, já entendi, agora ficou claro para mim que quando eu tenho dois verbos, eu vou lá, mexo no primeiro, né, que é aquele que está conjugado, coloquei o ES, transformei ele em Espírito Santo, ficou sagrado, o segundo não mexo. Mas e quando for um verbo só? Bom, o Espírito Santo precisa continuar agindo. Sendo um verbo só, a frase vai continuar conjugada. Então vamos lá. He goes to school. E aí lembre, nesse primeiro momento, por que o go aqui tem ES? O que importa é saber como usar na fala. Goes, acabou, acrescentou ali, ninguém vai saber se é com ES ou só com S. Foi. Na frase negativa, she doesn't, estou fofocando, want pizza. Só tem um verbo, mas eu mexi no doesn't. Logo eu transformo want em algo correto, sem necessidade de acrescentar um S a mais. Só existe um Espírito Santo. Na verdade tem um erro nessa frase aqui, que é o she doesn't want pizza, porque pizza é muito bom, né? Já na interrogative, does it like milk? É como se a gente estivesse vendo um gato ali na rua e quer oferecer um leitinho para ele. Oh, does it like milk? Does it? Acabou o does, chegou no verbo que vem depois, não mexe, só tem um Espírito Santo. Se forem dois, está errado, não existe isso. Eu acho agora que ficou muito claro e vocês nunca mais vão errar, né? É isso aí, até a próxima. Não, espera um pouco, não vai embora ainda, porque afinal sempre tem uma pegadinha. Só que depois disso aqui, você nunca mais vai cair nem sequer em ciladas como essa. Olha só que frase inocente. My dogs hates me. Por que isso aqui é pegadinha? Tá certa a frase, my dogs, estou falando sobre uma coisa, né? Cachorro. Me odeia, tem que acrescentar aqui, ó. É essa, ó.
é o Espírito Santo. Não, 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 porque lembra do começo da aula onde eu falei que it significa uma coisa, um animal, um planeta. Aqui eu estou falando sobre os meus cachorros. Eles é que me odeiam. E podem ser 2, 5 ou 25. Logo, my dogs aqui é they, eles. Então, esse S não tem nada que fazer aqui. Agora sim, se você passou nesse teste final, você está pronto para o seu intercâmbio, pode carimbar seu passaporte, que você não vai errar mais nada, pelo menos no que diz respeito ao third person. Deus te abençoou.